Boa tarde a todos, caras itálicas e caros itálicos. Hoje temos mais um grande momento de testemunho da presença itálica no Brasil. Como presidente da Associação Itálicos do Brasil, estou muito emocionado de ouvir e conhecer a história da família Tramontina. Teremos conosco uma mensagem do nosso cônsul Roberto Bortot, cônsul-geral da Itália em Porto Alegre, e depois teremos o caro amigo Alberto Serrentino, que nos apresentará e entrevistará Clovis Tramontina. É um momento importante porque nós queremos que essas histórias sejam aprofundadas, conhecidas de maneira melhor e divulgadas, sobretudo entre os itálicos do Brasil, mas os itálicos do mundo inteiro, começando para a Itália. Por isso que esse evento será legendado para poder ser cada vez mais entendido e compreendido. E convido a todos a seguir sempre nossas iniciativas e agora deixo a palavra para o cônsul-geral da Itália em Porto Alegre, Roberto Bortot. Boa tarde a todos, sobretudo aos itálicos e itálicas do Brasil e do Rio Grande do Sul. Sou Roberto Bortot, sou cônsul geral da Itália e quero agradecer pelo gentil convite neste fantástico evento, que me foi dirigido pelo amigo e parceiro presidente da Associação Itálicos do Brasil, o avvocato Giacomo Guarnera, para poder participar ao evento de hoje, ao qual naturalmente envio um meu grandíssimo abraço. Também quero aproveitar para enviar minhas pessoais saudações ao Dr. Clovis Tramontina, de antiga e tradicional família Tramontina, meu querido amigo e também parceiro do Consulado Geral da Itália, presidente do Conselho de Administração da empresa Tramontina, uma das maiores e mais importantes indústrias do país. Também envio as minhas pessoais saudações ao Dr. Alberto Serrentino, sócio da Associação Itálica do Brasil e fundador da Varese Retail, uma boutique de estratégia de varejo e transformação digital. E, se possível, envio também uma minha saudação à distância ao intelectual italiano Piero Bassetti, que espero conhecer logo pessoalmente, que é autor do importante livro Svegliamoci Italiani, que é traduzido em português em Despertamos Itálicos, um manifesto para um futuro global e promotor deste importante movimento mundial. E também a todos outros participantes neste importante evento. Come todos sabem, a presença no Brasil daqueles que pertencem à civilização itálica, por laço sanguíneo e por adesão cultural, é o maior do mundo. Come cônsul geral da Itália aqui em Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, tenho a oportunidade de verificar isso cotidianamente. Imagine-se que os itálicos seriam mais de 32 milhões no Brasil, o 15% do número total estimado no mundo, que é indicato entre 240 e 250 milhões. Mas in particolare só aqui no estado do Rio Grande do Sul, que é considerato o estado mais italiano do Brasil, que possui uma enorme comunidade italiana e de oriundos italianos, mais da metade da sua população, de cerca 11 milhões de habitantes, tem origem italiana. E posso afirmar que toda a população tem um grande amor e uma enorme admiração pela cultura, pela arte e pela tradição da nossa Itália. Applaudo, portanto, a iniziativa da Associação Itálicos do Brasil, que foi a primeira no mundo a acolher o convite do intelectual italiano Piero Bassetti em seu importante livro Svegliamoci Italici, un manifesto para un futuro global. Una filosofia che è quella divulgata che de forma concreta intende promover e valorizzare un'ampia rete di relazioni locali e interazioni a grande distanza e che rappresenta un movimento mundiale che reúne os itálicos, que non sono solamente italianos o oriundos italianos, ma também todos aqueles que pertencem e condividem a civilização itálica.
por laço sanguíneo e por adesão cultural, e também todos aqueles que se incluem no próprio estilo de vida, os valores e as tradições do nosso país, a Itália. Os itálicos constituem uma comunidade mundial para trazer uma consciência transnacional da cultura itálica e para difundir no mundo os valores italianos. O Consulado Geral da Itália e também eu pessoalmente temos uma grandíssima consideração e sempre apoiamos estas importantíssimas iniciativas, como aquela que se representa aqui hoje, que contribui a difundir no mundo os grandes valores, os profundos sentimentos e as milenárias tradições da nossa cultura, e também a incrível beleza da nossa pátria italiana. Trata-se de uma reflexão que foi apreciata também pelo nosso Presidente da República, Sergio Mattarella, che recebeu no Quirinale, che è a sede da Presidenza da Repubblica Italiana in Roma, una delegazione da Associazione Italiana Svegliamoci Italici, rappresentata per suo presidente Pietro Bassetti. Oggi terremo a grande opportunità de conhecer e aprofundir a história de uma das mais importantes famílias que influenciou a cultura industrial do Brasil, que contribuiu ao crescimento e ao desenvolvimento da economia do Estado e que representa um verdadeiro exemplo de empenho laboral, do empreendedorismo e da tradição do cunho italiano no Brasil, a família Tramontina. Creio que tais testemunhas constituem uma excelente ocasião para conscientizar sobre a importância social, cultural, econômica dos itálicos na história do Brasil, sobretudo em função de iniciativas futuras, e que unam cada vez mais, ou mesmo com os demais componentes desta incrível comunidade virtual na Itália e também no resto do mundo. Portanto, um grande abraço a todos e mais vez obrigado pelo gentil convite. Muito obrigado. Muito obrigado, Roberto, pelas suas palavras. É sempre bom ter as instituições italianas perto desse movimento que, como você recordou, também foi apresentado e compartilhado pelo presidente da República, Sergio Mattarella, que em suas mensagens sempre mencionou a importância da unidade dos itálicos no mundo inteiro. E esse sentido de união é que caracteriza a nossa associação. Alberto, agora tenho o prazer de te dar a palavra. Você é um dos nossos sócios mais interessados. Como eu, virou um italiano que virou itálico, né? Porque há muito tempo moramos no Brasil e compartilhamos esse pertencimento em duas culturas diferentes, onde, evidentemente, a cultura italiana é para nós uma referência. Então, Alberto, que é empresário, consultor na empresa dele, Varese Retail, ponto de referência no Brasil para o varejo brasileiro. A palavra para você, Alberto. Tudo bem, Giacomo, muito obrigado. É um prazer, mais do que um prazer, assim, eu me sinto honrado e privilegiado de poder participar de uma iniciativa como essa e de poder apoiar esse trabalho, né, maravilhoso que você está fazendo, Giacomo, de efetivamente promover a cultura itálica no Brasil. Obviamente, cumprimentar o Piero Bassetti pela iniciativa do Manifesto Svegliamoci Italici. Já aproveito para cumprimentar, saudar aqui o Roberto Bortotto e agradecer as gentis palavras dele e dizer que é assim, um enorme prazer e privilégio ter o Clóvis Tramontina aqui conosco hoje. Conheço o Clóvis há muito tempo, conheço a Tramontina há muito tempo, tenho um enorme carinho, respeito, admiração pela história, pelo sucesso, pelo incrível empreendedorismo, inovação e capacidade que essa empresa tem, tão pouco conhecida até mesmo no Brasil, por tudo de tão rico que ela faz, e o Clóvis é o grande timoneiro dessa história, e se estivéssemos na Itália, diríamos que ele é o condottiere da Tramontina,
que efetivamente projetou essa empresa para ser uma empresa relevante não no Brasil, mas no mundo. Então, o Clóvis é o presidente da Tramontina desde 1992, então ele conduziu esse incrível sucesso de expansão, diversificação, internacionalização dessa marca com seus vários negócios, ele vai falar um pouquinho mais sobre eles. E o Clóvis é neto dos fundadores dessa empresa, então os italianos Valentino e Elisa Tramontina, e a Tramontina ainda está sediada em Carlos Barbosa, que é uma das principais comunidades de itálicos no Brasil, onde efetivamente se respira cultura e um espírito italiano muito vivo até hoje. Isso certamente influenciou e contribuiu para essa trajetória de sucesso. Então, Clóvis, eu queria te cumprimentar, te agradecer pelo privilégio e oportunidade que você está nos dando de te ouvir hoje e já deixar aqui a palavra para você contar um pouquinho da história dessa empresa e de como ela se conecta um pouco com a origem dos fundadores e com a cultura itálica. Perfeito, Alberto. Prazer em te ver, embora virtualmente, por causa da pandemia. Também foi um prazer conhecer o Giacomo, tá aqui a oportunidade que tive agora, e também fiquei sabendo que tu és advogado, né, Giacomo? Tá? E que tu entende perfeitamente de todas as facilidades que entraram no Brasil, né? Facilidades para brincar um pouquinho. E também cumprimentar o meu amigo Roberto, né? O cônsul de Porto Alegre, cônsul da Itália em Porto Alegre. Isso é uma oportunidade única. Falar da Tramontina um pouquinho, a Tramontina é uma empresa 100% de origem italiana, né? Porque tanto meu avô quanto minha avó, os dois vieram da Itália. Os dois são filhos de italianos. Os dois nasceram no Brasil, mas são filhos de italianos, tá? Que é da região de Udine, né? Da região lá de Udine. Vieram de lá. E aí uma das coisas que eu sempre aprendi desde criança, dos meus pais, os meus avós passaram para os meus pais e assim por diante, que não trouxeram esta coisa lá da Itália, né? Não gastar, poupar e fazer coisas, fazer bonito. A Tramontina tem até no slogan nosso o seguinte: o prazer de fazer bonito. Nós temos que fazer bem feito, para que as coisas sejam bem feitas. E eu lembro de uma coisa muito bacana na nossa empresa, foi o Mário Bianchi, que era um milanês, que trabalhou conosco muitos anos, depois faleceu, tá? Ele trouxe para a Tramontina o conceito da qualidade. Ele sempre dizia o seguinte: tem que fazer bem feito, não pode fazer mal feito. A Tramontina, para contar um pouquinho da história, é uma empresa de 110 anos, tá? Nós atuamos 110 anos para a Itália é pouco, né? Agora, para o Brasil, representa 20% da nossa história, né? Para a Itália é pouco, porque a Itália é milenar. Mas nós temos 110 anos. E o que leva uma empresa a chegar a 110 anos, continuando sendo uma empresa familiar? São os valores. Que valores são esses, tá? Satisfação de clientes, tá? A responsabilidade da transparência, tu entende? Tu tem que ter muita transparência nas coisas que tu faz, tá? Muito trabalho. Uma das coisas que isso vem no DNA do italiano, da origem italiana, nós somos uma origem onde as pessoas trabalham muito, né? Isso veio muito. Isso está no sangue do italiano, né? Do trabalho. O trabalho, a liderança é outra coisa que nós procuramos perseguir. Por quê? Como nós éramos uma pequena indústria aqui do interior do Brasil, né? Nós estamos em Carlos Barbosa, o interior do Rio Grande do Sul, que é bem longe de São Paulo, que é o centro onde tudo acontece. Mas o que nós fizemos? Nós tínhamos que buscar a liderança. E isso é uma das coisas que nós perseguimos muito e buscamos ser, tá? Outro ponto importante que talvez na minha visão, talvez não, na minha visão é o mais importante de todos, é a valorização das pessoas. Eu tenho certeza que a Tramontina chegou aos 110 anos porque acreditou muito nas pessoas, né? Só para vocês terem uma ideia, hoje nós estamos presentes em 120 países, tendo unidades próprias em 16 países. Nesses 16 países, em cada lugar tem um italiano, provavelmente aqui de origem da nossa região da Serra.
O italiano, um pouco de alemão também, mas a maioria são italianos, né? Que estão lá em Singapura, na Austrália, estão nos Emirados Árabes, na Europa, estão nos Estados Unidos, nos países aqui do leste europeu e assim por diante. Então, a valorização das pessoas. Para vocês terem uma ideia, Alberto, e tu conheces bem, tá? As pessoas podem fazer a sua vida dentro da Tramontina. É comum, Giacomo, você encontrar na nossa empresa pai e mãe, tá? Irmãos, filhos, até 3 gerações. Isso vem muito daquela cultura italiana, daquela cultura da família, onde a célula máter é a família. Isso são os valores que nós trouxemos e que fizeram com que essa empresa chegasse forte até hoje aqui. E sempre pensando no capital familiar, naquela coisa da família. Isso é fundamental. E por último, o seguinte, a devoção das pessoas. Então, eu acho que as pessoas têm aquela coisa, eu gostei muito, Giacomo, não sei se foi o Giacomo ou o Alberto que colocou do pertencimento, né? A coisa do pertencimento, né? As pessoas na Tramontina têm o sentimento de pertencimento. Elas querem vestir a camisa da empresa. Isso é muito importante. Então, isso tudo tem a ver muito com essa cultura que os nossos avós trouxeram, os nossos bisavós trouxeram da Itália para cá. Olha, eu sou testemunho de tudo isso e essa cultura é viva e é impressionante como se respira ela em qualquer contato com a empresa. Há efetivamente esse ambiente quase familiar, de muita devoção ao trabalho, de muito orgulho e pertencimento das pessoas. E já como isso que o Clóvis estava falando é mais pura verdade. Você se esbarra com gente na Tramontina e você fala, mas há quanto tempo você está aqui? Há 30 anos, 20 anos. A pessoa que está há 15 é um novato na empresa. Então é impressionante e efetivamente a empresa é uma empresa que se espalhou primeiro pelo Brasil e depois pelo mundo, e aonde ela vai, os guardiões da cultura são exatamente essas pessoas que saíram da Serra Gaúcha com a cultura e a origem italiana para conquistar o mundo, preservando a cultura da empresa como ela é e como ela foi desde a origem. Então, é uma belíssima história. Mas, Clóvis, eu queria puxar um outro assunto. Você falou de alguns aspectos importantes e que conectam muito a Tramontina com a cultura italiana, né? Essa coisa da cultura do trabalho, essa coisa do espírito familiar, essa coisa do senso estético, né? Quando você fala é importante fazer bonito sempre, isso está no DNA dos italianos, né? O italiano tem essa preocupação, tudo que faz, fazer com um rigor e um senso estético apurado. Mas existe uma coisa que sempre me chamou muita atenção na cultura da Tramontina e que faz parte do modelo de gestão que vocês criaram, e é muito difícil encontrar isso em empresas grandes e multinacionais como vocês são, que é o empreendedorismo. Vocês têm uma cultura muito de empoderamento, delegação e de deixar as pessoas se sentirem donas do seu negócio dentro do negócio. E eu já vi muitas vezes como vocês tratam as unidades fabris como se fossem quase que empresas independentes, os centros de distribuição são quase como empresas, as matrizes e filiais, as filiais em outros países também. Vocês dão muita autonomia, independência e espaço para as pessoas criarem, empreenderem e conquistarem novas fronteiras. Como é que isso se mantém numa empresa tão complexa, grande e diversificada como a Tramontina? Alberto, é muito interessante isso. Tá? Isso é um legado que recebemos do meu pai, do seu Rui, tá? E tenho certeza que eles ouviram da minha avó e do meu avô. O seu Rui é o sócio do meu pai. Meu pai já faleceu, o seu Rui vive ainda. O seu Rui é escomazão, tá? Que é outro de origem italiana. É tudo italiano aqui, tá? Tudo italiano. Mas para te entender como é que esse empoderamento, como é que essas coisas... O seu Rui sempre disse uma coisa para nós, importante. Quando tu vai fazer um novo negócio, pensa principalmente, tu tens alguém para tocar aquele negócio e alguém que seja capacitado. Tá? Ele tem que estar capacitado, mas principalmente ele tem que ter a cultura da empresa. Não quer dizer que alguém nos Estados Unidos, quando nós mandamos o Antônio Galafassi para lá, um outro italiano, tá? Não vai pensar que não tinha americanos muito mais inteligentes que o Antônio Galafassi. Provavelmente tinha, mas o Antônio não tinha a cultura da Tramontina. Quando eu até brinco sempre que o Antônio Galafassi, ele sabia falar
Coke e hambúrguer, né? Então ele passar fome, ele não ia passar e nem sede, né? Era o que ele falava em inglês. Mas é o tipo da coisa, ele foi para lá levando a cultura da Tramontina, a cultura de fazer bonito, a cultura de atender bem o cliente. Então, isso fez a diferença. E o que nós fizemos, Alberto? Nós fizemos o seguinte, nós empoderamos essas pessoas que estão lá na ponta e elas trabalham como se donas fossem do negócio. Então, isso aí é que faz a diferença. Nós temos hoje umas 30 empresas, entre fábricas, escritórios, centros de distribuição, tá? Fora as lojas, e onde é o seguinte, nós temos, assim, pessoas responsáveis, que são crias da casa, o líder sempre é um cria da casa, que vai lá, leva a cultura e, com isso, cobra resultados e apresenta resultados para nós. É uma história muito bonita. Eu sou suspeito porque eu sou um apaixonado por isso. Às vezes o pessoal diz assim, mas vocês não vão pegar alguém de... Não tem problema nenhum, tem muita gente de fora muito boa. Nós podemos contratar pessoas assim. Por exemplo, TI. Tu pode contratar alguém para vir dar uma consultoria para nós, mas depois deixa que nós tocamos o negócio aqui, sem problema nenhum. E, aliás, a Tramontina se tornou uma grande formadora de lideranças, de líderes, de empresários, né? Porque vocês não formam só bons profissionais, vocês formam empresários. Eu acho que isso é uma grande virtude no modelo de gestão e na cultura da empresa. E outra coisa, né, Alberto? E surgem muitas pequenas indústrias, tá? A exemplo do que é na Itália, né? Que tem as grandes... Depois surge uma série de empresas que quase são sistemistas, que atendem as empresas maiores, tu entendeu? Nós temos um exemplo aqui em Fagundes Varela, que tem um grupo de ex-funcionários nossos, aposentados, que foram para lá, e teve um sujeito lá em Fagundes Varela, que liderou um trabalho de fazer empresas de polimento, tá? Hoje eles não fazem só o polimento, hoje eles têm empresas que fazem a polia, que fazem as lixas, que fazem tudo. Então criaram um microsistema lá de novos empresários. E a maioria desses empresários são de origem italiana também. Muito bom. Outra coisa, Clóvis, que eu acho que é um traço muito forte da Tramontina, e até... Eu acho que a Tramontina tem um aspecto que certamente aqui nos seus depoimentos as pessoas vão entender um pouco melhor, mas a cultura é tão forte que vocês fazem coisas que contrariam até aquilo que está nos manuais do que se estuda em negócios, né? E um dos paradigmas que a Tramontina quebra a cada ciclo de inovação é o conseguir fazer tantas coisas diferentes embaixo de uma única marca, né? Vocês nunca abriram mão de ter tudo sempre chancelado e assinado como Tramontina. E a Tramontina, as pessoas mesmo os brasileiros mal conhecem o que vocês fazem, mas são 22 mil produtos diferentes em categorias distintas, como os utensílios e equipamentos para cozinha, cutelaria, que fizeram a fama da empresa, mas eletroeletrônicos, ferramentas, veículos, móveis, produtos para construção civil, materiais elétricos. Então, a Tramontina, para conseguir mostrar tudo o que faz, teve que fazer lojas que viraram destino turístico no Rio Grande do Sul. Mas, Clóvis, como é que foi essa disciplina e perseverança de diversificar tanto o negócio, mas mantendo sempre a unidade de marca? Isso foi um desafio, Alberto, tá? Isso nos anos 50, quando nem se falava em marketing, né? Nem se falava em marketing. O meu pai e o seu Rui, o meu pai Ivo Tramontina e o seu Rui Escumação, os dois sócios tomaram uma decisão de todos os produtos eles assinariam com uma marca, Tramontina. Mas eles nem sabiam o que era a marca naquela época. Tu imagina, tu é da área de marketing, eu também sou, mas tu imagina isso nos anos 50, nós estamos falando 70 anos atrás, aqui no Brasil, no interior, falar em marca. E eles disseram, nós vamos assinar os produtos todos com esta marca, a Tramontina. E com o tempo isso aí foi ganhando corpo. E detalhe, isso, claro, fizemos muitos investimentos em campanhas, tal, mas principalmente investimentos em melhorar o produto, né? Sempre foi melhorando. E o grande desafio foi o seguinte, todos os nossos produtos tinham que ter em comum o quê? Qualidade. Porque se não tivesse qualidade, não poderia seguir a marca Tramontina. Tanto é que nós tivemos unidades dentro da empresa
que nós simplesmente abortamos, tá? Porque o produto não dava certo. Nós tivemos uma vez, nós entramos na linha de materiais de pesca, para dar uma ideia, né? Entramos com carretilhas e molinetes. Aí colocamos a marca Tramontina. Nós tínhamos o melhor molinete, a melhor carretilha e uma marca boa. Quando abre-se o mercado, nós ficamos com o pior molinete, a pior carretilha, e a marca não dizia nada para molinetes e carretilhas, né? E um produto caro. Então nós desistimos, abortamos aquele projeto. Então você tem que ter muita resiliência. E outra coisa importante que eu não disse antes, que os imigrantes, os itálicos, tá? Eu acho que tem que ter uma coisa, é a perseverança. Acreditar naquilo que está fazendo. E não se intimidar com as doenças infantis. O que são as doenças infantis? As dificuldades momentâneas que acontecem no início de um negócio. Você vai ter, tem que superar para depois recuperar. Veja a Tramontina em 106 anos, em 110 anos, quantos governos nós passamos, quantas moedas nós passamos, 2 guerras mundiais, tá? Trocamos de presidente, de regime para regime militar, para regime democrático, ditadura, enfim. E é o seguinte, e passamos, tu entendeu? Só talvez não tenhamos passado por mais presidentes do que a rainha da Inglaterra já vivenciou. Aliás, ela tem mais ou menos a nossa idade, né? 100 anos também. Tá bom? É isso aí. Clóvis, outra coisa que eu vejo assim, que é certamente uma herança cultural da itálica, né, na Tramontina. As marcas e empresas brasileiras, mesmo empresas de muito sucesso no Brasil, elas têm uma enorme dificuldade de internacionalização, por várias razões, né? O tamanho do mercado, ele acomoda, o Brasil é um país que sempre foi muito protegido, fechado, e não estimulou as empresas a terem que se atirar e desbravar o mundo. E na Itália não é assim, né? A gente sabe que as empresas, mesmo muito pequenas na Itália, quando elas começam a inovar e criar produtos de sucesso, elas imediatamente começam a olhar para o mundo como mercado e oportunidades. Mas vocês são uma grande exceção, uma das poucas multinacionais e marcas brasileiras globais. Como é que foi um pouco essa decisão estratégica de, tendo um mercado tão grande para ocupar e com esse espírito de liderança que vocês têm, criar essa realidade presente em 120 países? E aí eu vou contar só uma anedota, porque eu, uma vez andando no mercado de Dubai, comecei a ver um monte de produto Tramontina, eu falava, não, isso aqui não é Tramontina. E exatamente o que você falava, né? A qualidade é um pilar. Eu olhava o produto e falava, isso aqui não é Tramontina. E começava a mandar WhatsApp para o pessoal de vocês, e o pessoal fala, isso aí infelizmente é recorrente. Eu falo, bom, mas só se copia e falsifica a marca aspiracional e desejada, né? Se não for uma marca de valor, ninguém quer copiar, porque isso não agrega nada. Então, vocês são uma marca hoje tão estabelecida a ponto de ser copiada pelo mundo. Então, conta um pouco dessa trajetória, porque isso eu acho que é um traço itálico da Tramontina muito forte, né? Desbravar o mundo, apesar de ter muito mercado para ocupar no Brasil. Nos anos 60, o seu Rui e meu pai viram o seguinte: o Brasil é um país fechado, tá? Um país fechado, e aqui tu vendia qualquer coisa, tá? Tu fazia um saquinho qualquer, botava uma marquinha ali e tu vendia, sem problema nenhum, ao preço que quisesse. Por quê? Um país fechado. Então, qual foi, para você ser competitivo, os dois pensaram, nós temos que exportar. E começamos, a primeira exportação foi para o Chile em 1965, tá? 1965, para o Chile. Depois, hoje nós estamos presentes em 120 países com nossos produtos. E estamos com estruturas próprias em 17 países. Por que nós estamos próximos desses 17 países? Nós não produzimos, diferente da indústria automobilística, que produz localmente, nós fizemos o seguinte, nós produzimos no Brasil e estamos com centros de distribuição próximos do consumidor, para adaptar embalagens, para adaptar produtos conforme a cultura local. Isso é que nós procuramos fazer. Mas a marca é global, o produto é global, né? Nós não temos 2 produtos diferentes, um para exportação, outro para o mercado interno. O que se consome aqui, consome lá fora, respeitando as individualidades de cada mercado. E como é que nós conseguimos isso? Fazendo dentro daquilo que eu falei no início, empoderando pessoas, colocando elas nos locais, tá?
com a cultura da empresa e difundindo a marca Tramontina. Nós já patrocinamos a Liga Espanhola, nós já fizemos adesivamos ônibus na cidade de Paris, nós já aqui na América temos campanhas de televisão, etc., outdoors por vários setores, enfim, a Tramontina sempre acreditou na comunicação. E uma das coisas que nós precisamos é o seguinte, nós temos que vender na Itália. Nós precisamos vender na Itália. Como nós somos de origem italiana, eu sei que o berço da cutelaria é Itália, é Alemanha, mas nós temos possibilidade. Hoje nós estamos mais presentes na Alemanha do que na Itália. Então, a Itália tem que nos dar uma oportunidade também. É uma maneira da gente estar junto disso, né, Alberto? Mas isso é extraordinário, inclusive, a Tramontina, em algumas categorias de produto, marca referência, inclusive no mercado americano, que é extremamente competitivo e ofertado. É uma história de sucesso global. E eu acho que você está tocando um ponto, Clóvis, muito importante, acho que para o empreendedorismo brasileiro. A internacionalização torna o negócio mais competitivo e nivela por cima todos os seus padrões de qualidade, inovação e velocidade, porque para ser competitivo no mundo, você precisa ser muito mais competente e isso te faz mais competitivo, inclusive, no país de origem e tira a empresa da zona de conforto. Eu acho que é um belíssimo depoimento que você está dando aqui. Eu vou fazer, então, uma conexão com um dos assuntos que eu sei que é uma das suas grandes paixões. Você falou aí do marketing, da comunicação, onde eu sei que você navega com muito prazer, mas eu sei que você tem uma paixão pelos clientes, né, e pela distribuição, e você sempre foi uma pessoa muito presente junto aos clientes. Eu que conheço há muito tempo a sua história, mas principalmente a sua relação com os clientes, porque eu frequento muito as grandes empresas de varejo que são revendedores da Tramontina. Assim, as pessoas têm uma admiração e um carinho, um respeito por você pessoalmente, pela Tramontina, enorme, né? Eu acho que essa coisa da ética, transparência, o cuidado, colocar o cliente efetivamente em primeiro lugar. Como é que vocês criaram aí um modelo de distribuição para conseguir transitar em tantos segmentos diferentes, canais diferentes, perfis de varejo tão distintos, tanto no Brasil como no exterior, e agora avançando, inclusive, na venda direta com lojas e o e-commerce próprio? Uma das coisas importantes é aquilo que eu disse nos valores da empresa. Tu tem que ter transparência. Tem que ter transparência. E nós sempre fomos muito transparentes com os nossos clientes. E nós sempre formamos, nós não fizemos um negócio. Porque fazer um negócio é fácil. Eu te dou um preço bom hoje, tu me compra, pronto, ok. Tá, agora nós construímos pontes, tá? Nós construímos pontes, né? Nós queremos fazer negócios duradouros. Dificilmente tudo... Nós temos clientes aqui, eu que fui trabalhar em São Paulo em 81, eu tenho amigos desde lá, e tenho amigos que eu fiz lá, que eram clientes da Tramontina antes de eu ter chegado lá, entendeu? Então, essa relação é muito forte. E o que é importante na distribuição da Tramontina? Você tem que entregar aquilo que você promete. E uma das coisas, qual foi o diferencial nosso nos Estados Unidos? Quando o Antônio Galafassi foi para lá, ele disse o seguinte: bom, produtos os caras têm, preços os caras têm, o que eu tenho que fazer de diferente? Marca nós não tínhamos na época. Ele disse assim: eu vou ter que me superar em atender o cliente de forma diferente. E a distribuição nossa, conquistamos isso. E a internacionalização, Alberto, fez com que o seguinte, com a globalização, o que aconteceu? O nosso produto entrando nas grandes redes americanas acabou se espalhando para o mundo inteiro. E aí o que aconteceu? Os grandes varejos no Japão viam os nossos... Japão, estou dando um exemplo, ou Austrália, para pegar lugares mais longínquos, viam o nosso produto nessas grandes redes e diziam, peraí, por que eu não tenho esse produto na minha loja? E aí acabava criando uma oportunidade para a Tramontina. Então, também isso foi uma maneira de você distribuir o produto a nível mundial. Muito bom, muito bom. Clóvis, um outro traço que eu vejo muito claro e certamente é
é uma das molas propulsoras aí do negócio de vocês, a inovação, né? Vocês têm essa capacidade de entrar, né, de desenvolver produtos, mas não só, de entrar em setores completamente novos, né, com esse espírito empreendedor e de buscar oportunidades sempre com foco em qualidade, mas tem muita inovação, porque vocês conseguem entrar em setores que são de empresas estabelecidas, às vezes muito concentrados, e cavar espaços relevantes sempre, né? Em tudo que vocês fazem, conseguem conquistar respeito e um espaço relevante. Então, como é que vocês gerenciam inovação dentro de uma empresa tão diversificada, inclusive que se aventura não só em novos mercados, mas em novos setores e com novos produtos e com novos canais e modelos de venda? Como é que vocês retroalimentam a inovação dentro do negócio? Aí tem mais uma daquelas coisas do empoderamento do pessoal lá da frente, tá? Porque se tu tivesse isso de forma centralizada, dificilmente você teria esta velocidade que nós temos de inovação. Você empoderando o pessoal lá da frente, eles constantemente estão apresentando novos produtos, novos processos, porque a inovação não se dá só apenas em produtos, ela se dá também em processos, tá? Em melhorias e assim por diante, em sistemas de distribuição, e em tudo o que é área. Agora, por exemplo, Alberto, nós estamos entrando com uma nova fábrica de porcelana, né? Como é que nós vamos entrar nesse segmento? Porque tu tem grandes empresas com renomadas no mercado. Mas nós vamos entrar para vender não só no Brasil, como em toda... Vamos começar com a América e depois queremos ir até para a Europa e para o mundo, por que não? Mas a ideia é o seguinte, é começar aqui pelo Brasil, né? Em que setor? Principalmente no setor de Horeca, de hotelaria, para depois você entrar no setor da casa. Então, essa é a maneira da Tramontina se inserir. E uma coisa importante, não vai pensar que isso é feito assim de forma aleatória, não. Quando se decidiu, nós vamos entrar com a fábrica mais moderna do mundo, tá? Com equipamento italiano de última geração. Então, a ligação nossa com a Itália é muito grande. A empresa, até procurei saber o nome, a empresa Sacmi da Itália, é uma empresa que está fornecendo todo o equipamento para nós, tá? E muita coisa do design, tem muita coisa de design italiano também nessa fábrica. Essa fábrica deve entrar em operação, e aqui não é propaganda, deve entrar em operação já o mês que vem. Desculpa, não mês que vem, em setembro. Então, é uma realidade, não é sonho, não é ideia, é uma realidade. Então, é isso que é a Tramontina. E aí, Clóvis, já que você está falando de várias coisas que são realmente pilares da companhia e virtudes da companhia, mas eu queria que você falasse um pouquinho do impacto social da Tramontina, porque eu tive a oportunidade de visitar em loco muitas das vossas fábricas, e principalmente aí na região da Serra Gaúcha, onde vocês nasceram e onde está a maior parte da base fabril da empresa. É impressionante ver o quanto ela é presente na comunidade, né? O impacto social da Tramontina. Você citou o aspecto econômico, né? A Tramontina Sim. É uma grande indutora de clusters industriais e fomenta o surgimento e crescimento de muitas empresas que gravitam em torno dela. Mas vai muito além disso. Me impressiona muito, por exemplo, o quanto vocês têm uma responsabilidade ambiental desde sempre, o quanto as fábricas são trabalham em padrões de certificação os mais rigorosos do mundo, e o quanto vocês são presentes na comunidade, no esporte, na cultura, na saúde, no crescimento urbano das comunidades onde vocês estão, e no cuidado com as famílias e quem gravita em torno da empresa. Fala um pouquinho mais, porque isso eu acho que é mais um aspecto de muito valor do que vocês fazem. Nós temos empresas, das 10 empresas Fabris que nós temos, 8 estão no Rio Grande do Sul, tem uma na parte sul do estado, que é uma parte mais pobre do Rio Grande do Sul, temos uma fábrica na região norte, em Belém do Pará, e uma em Recife. Onde nessas comunidades aí nós estamos muito inseridos. Em que sentido? Nós atuamos nos colégios, tá? Mas não é só atuar dando dinheiro, não. Nós atuamos com um representante da empresa dentro do colégio para ajudar na formação, para orientar nesse aspecto, tá? Nós estamos junto aos hospitais agora nesse período da pandemia.
nós fizemos trabalhos muito importantes. Inclusive, a nossa equipe de engenheiros aqui da Tramontina desenvolveu o Ventra, tá? Que é um respirador, tu entendeu? Para ajudar, teve muito problema de respiradores, né? E nós fizemos e doamos para os hospitais. Nós participamos nos hospitais, nos colégios que eu falei, aqui em Carlos Barbosa, nós temos o clube de futsal, a CBF, que nós atuamos de forma forte que isso aí também é um projeto social. Nós temos o Centro Educacional Crescer, aqui em Carlos Barbosa, em Encruzilhada do Sul, onde as crianças, no contraturno da escola, vão para este centro. Lá em Encruzilhada do Sul é uma região muito pobre, então as crianças estão indo todas elas para esse centro educacional. E no caso aqui, de Carlos Barbosa, é uma participação mais público-privada, né? Que aí tem também a participação da prefeitura. Outra coisa importante, nós fizemos muitas ações em conjuntos com o SESI e o SENAI, para auxiliar as comunidades onde nós atuamos. E detalhe, isso é importante eu já como saber, independente de partido político. Por quê? Dentro de uma empresa que tem 10 mil funcionários, tu tem todos os partidos políticos aqui. Eu sou do PT, Partido da Tramontina. Gostou dessa, né? Eu sou o Giacomo ficou assim, né? Não, do Partido da Tramontina, né? Tá? Um dia eu disse isso pro presidente Lula, ele começou a rir, né? Pois é. Eu disse, mas é o tipo da... Então, você tem que respeitar, inclusive, as diferenças de opiniões, né? Porque é o tipo da coisa, tu não pode ter todo mundo pensando da mesma maneira. Né? Mas a Tramontina atua muito na comunidade. Por exemplo, a nossa ligação com os prefeitos aqui é uma coisa de... Eu chego a ligar para ele e dizer, pô, prefeito, tu viu que aquela rua lá está muito escura, hein? Precisamos dar uma melhorada naquela rua, coisa desse tipo. Então, isso funciona. Eu moro aqui em Carlos Barbosa, né? Todos nós moramos nessas pequenas comunidades, e quanto melhor as pessoas viverem aqui, melhor vai dar resultado dentro da empresa. Tá? Muitas coisas que nesse período de pandemia foi uma coisa muito interessante. Os protocolos que nós adotamos dentro da empresa, muita gente levou para casa isso, e consequentemente nós tivemos poucos casos de óbito aqui na nossa região. Tendo um óbito é muito, né? Mas nós tivemos poucos, graças a Deus. Muito bom. E, aliás, Clóvis, dentro dessas ações, talvez uma das suas paixões quase tão intensas como a Tramontina é o time de futsal de Carlos Barbosa, que você conseguiu fazer se tornar um dos principais times do mundo, né? Do mundo. E já tem, acho que 6 títulos mundiais, 5 nacionais, e tem um monte de títulos, né? E agora você é presidente honorário até hoje, né? Sim, vitalício. Dei um golpe de Estado, botei vitalício lá. Tá? E tem uma outra coisa interessante, é o seguinte, o presidente Bolsonaro esteve aqui esse final de semana, e eu fui jantar uma noite com ele, e uma das coisas que eu pedi para ele é para que ele levantasse a bandeira para o futsal se tornar olímpico, que essa também é uma luta minha. Vai ser sensacional, tá? Aí com certeza vem medalha, Só para ver, claro, e só para ter uma ideia, hoje a nossa escolinha de futsal, porque aqui é a capital nacional do futsal, né? Foi sancionada pelo presidente Temer, tá? E só na nossa escolinha aqui em Carlos Barbosa, nós temos uma filial em Garibaldi e uma em Salvador do Sul. Nós estamos com 400 crianças até 12 anos, tá? Estudando nessa escolinha de futsal. Celeiro de futuros atletas. Exatamente. Esperamos ter alguns talentos aí. Com certeza. Clóvis, olha, eu vou te fazer uma última pergunta, porque foi tão rica essa conversa, né? Está passando muito rápido, mas eu sempre senti em você esse enorme entusiasmo, confiança, espírito empreendedor, mas você é um grande entusiasta do Brasil também, eu sei disso, e nós temos aí o Brasil sempre passando por ciclos de baixa estima, às vezes, de descrença no futuro, e como você bem falou, né, uma empresa centenária
que já viveu guerras, que já viveu eventos traumáticos, né? Tem que acreditar no futuro e tem que acreditar no país para continuar empreendendo e investindo, né? Então, como é que você vê hoje, até para você dividir um pouco, não só com os itálicos que estão no Brasil, mas principalmente com os itálicos fora do Brasil que estão nos assistindo, sua visão de país e sua visão de futuro e de oportunidades, apesar das vezes das notícias que chegam mais negativas do que positivas fora do Brasil? Nós temos uma mania, talvez nós somos de maioria católica, nós temos uma maioria de já pedir perdão, né? Nós valorizamos o negativo, né? Dá uma coisa impressionante, em vez de valorizar o positivo. O Brasil, nós damos muito mais importância para um crime, tá? Do que por uma conquista. Só para vocês terem uma ideia, nós temos aqui numa cidade, aqui também, Nome Toque, que é o nome da cidade é Nome Toque, tá? Uma das melhores feiras de maquinário agrícola do Brasil e do mundo, uma das maiores, com uma tecnologia de precisão, tá? Desenvolvido aqui pelo nosso pessoal de origem italiana também. Tu entendeu? E nós não valorizamos isso, tá? Outra coisa, nós não valorizamos aqui que nós somos um país que tem 210 milhões de habitantes, tá? Temos 8 milhões de quilômetros quadrados, temos água potável, a maior bacia do mundo, tá? Temos um território maior do mundo para plantio, ninguém tem o que nós temos, né? Então, nós poderemos ser o fornecedor de alimento para o mundo inteiro, tá? Para o mundo inteiro, né? Nós temos aqui uma capacidade e temos gente para trabalhar. Temos gente para trabalhar. Então, é o tipo da coisa. Nós temos que acreditar. E quem quiser investir no Brasil, o Brasil é um país eu não digo que é um país de futuro, é um país do presente que nós temos que cuidar. O Giacomo sabe, o que nos mata um pouco é a burocracia que nós temos aqui. Mas eu posso dizer, vamos enfrentar, né? Vamos enfrentar. Nós, quando criança, também tivemos problemas, doenças pequenas, tal, e superamos, né? Nós não podemos ter doenças graves. Aliás, se tem uma coisa que é itálica no Brasil, é a burocracia. Então, eu acho que isso nos une, né, muito, muito à realidade italiana. Empreender no Brasil não é para os fracos, não, mas eu concordo. E eu já, como somos apaixonados e entusiastas desse país, certamente compartilhamos isso. Clóvis, só para a gente fechar, eu queria te pedir agora um depoimento mais pessoal. Resgata alguma coisa da Itália, ou da história, ou da sua vivência com a Itália, a cultura, dos seus antepassados, né, da sua família, que te traga uma memória afetiva e alguma coisa que você carrega sentimentalmente e que te acompanhou aí ao longo dessa extraordinária trajetória pessoal e profissional. Perfeito. Mas antes disso, só deixa eu te dizer uma coisa. Sabe por que o Brasil é bacana? Porque é o seguinte, o presidente Kennedy, uma vez perguntaram para ele por que ele ia para a Lua, né? Que ele queria ir para a Lua, né? Ele disse porque é difícil. Se fosse fácil, eu não queria ir. Então, tipo da coisa, vamos acreditar nesse país, porque é difícil viver aqui. Mas é desafiador, é desafiador. É desafiador, é bom, é sensacional. Mas em relação à Itália, tá? Eu tenho coisas muito boas. Eu lembro de uma passagem assim do meu avô por parte de mãe, o Heitor Giacomoni, né? E ele falava, ele era descendente de italiano, mas ele falava com tanto amor da Itália, porque eles ouviam durante a Segunda Guerra Mundial, eles eram proibidos de ouvir a rádio, né? Porque o Brasil era inimigo dos italianos, né, e alemães, tá? Então eles ouviam dos porões de casa, né, o rádio escondido, e ele falava assim com muito amor da Itália, né, dizendo que a Itália era e o sonho deles era voltar um dia para a Itália. Ele infelizmente não conseguiu visitar, tá? Porque ele faleceu antes. Mas é o tipo e eu lembro assim o meu pai e a minha mãe quando a gente ia para a Itália, assim tu via no semblante deles assim um sorriso diferente, tu entendeu? Um sorriso diferente. Era uma coisa.
A culinária é diferente, o italiano é diferente, o italiano briga, mas é aquela briga nossa, espetacular, né? Se cortar as nossas mãos, nós não falamos mais, entendeu? Isso não é do italiano, não é do italiano. Cortar as nossas mãos, nós não falamos mais. Então, eu acho que essas coisas... Eu vejo assim na Itália só alegria, tu entendeu? Eu nunca vi... As experiências que eu tive lá, quando tu visitava, então, aí tu vai para aquele lado religioso de Roma, né? O histórico, tu diz, pô, tem muita história, tem muito... Só coisas boas. Tu não tem uma coisa ruim da Itália, tu entendeu? Tu não tem uma coisa... Às vezes o pessoal diz, fala do sul da Itália, que é isso, aquilo, né? Meu Deus do céu, eu tive lá, é maravilhoso, né? Umas praias lindas, um povo alegre, divertido, né? Que eu acho o seguinte, eu acho que, inclusive, eu acho que nós somos muito italianos, nós somos os itálicos, né? Nós somos italianos fora de lá, né? Então, eu só tenho lembranças boas, eu não tenho nada de ruim da Itália, isso que quero dizer para vocês. A única coisa de ruim que eu tenho da Itália é que ela tem que comprar mais Tramontina lá para a Itália. É isso que eu quero que ela compre. Mas... vamos ver se isso aqui agora abre algumas portas lá para que essa marca possa, né, penetrar mais no mercado italiano. Clóvis, olha, não tenho nem palavras para te agradecer. Foi uma aula, né, além de ser agradabilíssima essa conversa, daria para ficar horas aqui batendo papo e te escutando. Eu queria tentar amarrar, antes de devolver a palavra para o Giacomo fazer aí as considerações finais de encerramento, mas assim, eu acho que tem muitas lições importantes para quem está nos assistindo, da história da Tramontina e daquilo que essa empresa conseguiu fazer até hoje e continua fazendo, né? Esses traços que ela carrega da cultura italiana, que certamente são pilares do sucesso da companhia, essa obsessão pela qualidade, pelo design, pelo senso estético, pela inovação, pela cultura do trabalho, que é uma coisa que a fundação da República Italiana se dá no trabalho, então é algo muito próprio da herança italiana, o empreendedorismo, esse espírito desbravador, inovador, inclusive de ser uma das poucas grandes multinacionais brasileiras e marcas brasileiras de presença global com produtos próprios, né? O Brasil fornece muita coisa para o mundo, mas exporta pouca marca para o mundo, e a Tramontina é uma das poucas que conseguiu fazer isso. E por trás de tudo isso tem uma cultura, acima de tudo, de muito respeito, muita confiança e valorização das pessoas. E isso efetivamente a grande força dessa empresa, é formar e empoderar e dar confiança e coragem para que pessoas possam desenvolver seu potencial, empreender, e que as comunidades onde essas empresas atuam cresçam junto com ela. Então, para mim, Tramontina é um exemplo de orgulho itálico e de empreendedorismo itálico brasileiro, sem dúvida, uma das grandes joias empreendedoras, empresariais do Brasil e do mundo. Então, Clóvis, mais uma vez, parabéns por tudo que vocês e você pessoalmente construíram. Obrigado pela disposição de estar aqui conosco. Giacomo, a bola é sua. Olha, muito emocionado, porque além de tudo que você, Alberto, brilhantemente fez, conduzindo essa entrevista de maneira espetacular também, eu tive mais uma confirmação que o itálico é exatamente aquele que vibra, né? O Clóvis vibrou, falando da história, da família, da indústria, do filho deles, que é essa indústria, e dos filhos deles, que são as pessoas que têm contato com essa indústria, diretamente, indiretamente, na comunidade. E isso é ser itálico. Isso é aquilo que faz a diferença, e nós queremos colher esse momento, que é um sentimento, é um ideal, mas, além disso, faz a diferença, né? Não tem dúvida que a Tramontina está fazendo a diferença, brilha pela excelência, brilha pela condução muito atenta de tudo que nós ouvimos hoje, mas tudo que nós ouvimos hoje, a atenção aos lados humanistas, a pessoa humana, ao trabalhador, a formação, o ambiente, a sustentabilidade e esta vontade de fazer cada vez mais, né? De fazer a diferença. E os itálicos
no mundo fizeram a diferença. Então, eu estou muito emocionado, muito agradecido. Acho que é um exemplo do que a gente quer despertar, né? Através desse sentimento, retomar uma unidade que é ideal, que é um sentimento, é um pertencimento, mas que vai facilitar, sem dúvida alguma, a nossa vida social, cultural, de negócios, sem dúvida alguma, e política, porque a Tramontina, concordo, é um partido, no sentido mais amplo do termo, ela faz a diferença no social, não é somente uma empresa capitalista que visa o lucro, né? Ela faz a diferença no ambiente e isso é uma forma política de conduzir uma empresa. Então, parabéns. Modestamente, do meu lado, não posso que tirar o chapéu para esta empresa e estou muito orgulhoso de poder divulgar isso para os nossos amigos italianos e itálicos no mundo no geral, porque com certeza vai ser uma linda surpresa. E se o Brasil pode alimentar o mundo, com certeza as panelas e os talheres da Tramontina serão cada vez mais necessários. Muito bom. Então, estou aqui à disposição até para ajudar para mais unidade com a Itália nos seus negócios. Muito obrigado, Alberto. Realmente você foi um brilhante entrevistador e além do que, quem convidou o Clovis. Espero que seja a primeira de uma série de contatos entre os itálicos e o Clovis, que eu já faço parte dele, né? Faço partícipe do nosso grupo, com muito carinho, muito obrigado. E nada, até a próxima a todos os ouvintes, espero que hoje vocês tenham aproveitado desta grande oportunidade. Muito obrigado, Clóvis. Muito obrigado, Alberto. Obrigado. Obrigado, Giacomo. Muito obrigado.